Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, conosco aqui no programa O Mundo da Criança para falar de um assunto, aliás, dando sequência. A gente falou um pouco dos cuidados do calor, do verão, semana passada especificamente com relação à piscina. Aliás, doutor, durante a semana aí eu tive alguns entrevistados e 2 deles lembraram desse programa, quer dizer, acompanharam. Eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente chamou a atenção. E é bacana porque a gente percebe que todo mundo, no fundo, tem essa preocupação, não é? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. A notícia durante a semana, eu acho que esse mês todo que nós vivemos de janeiro e agora já fevereiro, marcou o primeiro contato entre as pessoas, assim, mas que calor, mas está muito calor, parece que nunca fez tanto calor assim ao longo do tempo, o que está acontecendo? E as próprias emissoras, né, de televisão ou de rádio acabam trazendo muitas informações sobre a influência do calor sobre a vida das pessoas. Alguns gostam, outros não gostam, outros acham que está um pouquinho quente demais, né? É verdade. Está exagerado a intensidade do calor, temperatura muito alta. E é claro que isso acaba tendo alguma repercussão também sobre as crianças. E aí que nós queremos conversar com você, que é a família, que tem sempre um interesse com o seu filhinho, de dar a ele o aporte desejado, a segurança desejada. E é claro, o conforto, até no calor, você quer dar o conforto à criança. E nós percebemos no trabalho, Marcos, que realmente as perguntas sobre como se comportar num calor tão intenso em relação às crianças é muito frequente. Então as mães acabam trazendo para o pediatra algumas perguntas sobre o calor. E a gente acabou resumindo isso e vamos procurar passar a você, telespectador, algumas informações de qual é a influência do calor sobre a criança. Então nós vamos falar sobre o sono, hidratação, algumas situações mais graves que envolvem aí a criança nesse ambiente tão quente. Nós falamos a semana passada sobre um aspecto do calor, do verão, que é a piscina, os riscos da piscina, alguns cuidados, né? E hoje é assim. No dia a dia, o que é que nós devemos fazer com os nossos filhos. Pois é, okay? Muito bom. Na verdade, são aquelas perguntas mais frequentes, né, doutor? E que todo mundo acaba tendo dúvidas, né? É porque realmente está muito quente, né? Muito quente. Quer dizer, há uma promessa até de chuva para a semana que vem. Em Garça, hoje choveu bem pertinho, mas acabou não chegando aqui. Agora, tem uma promessa de chuva, uma previsão de chuva para o próximo final de semana. Mas é importante ressaltar, assim, que não é previsão de frio, né? Vai chover, dá uma refrescada, melhora a umidade relativa e tal, mas o calor deve permanecer ainda. O calor continua. Então é isso que nós vamos falar, nós vamos contar com a imagem aí sempre para poder clarear um pouquinho as nossas ideias, ou orientar até a nossa vida em si. E aí a expressão eu acho que é comum, né, Marco? Que calor, né? Pois é. E as crianças, como é que ficam nesse pedaço no calor? Então é isso que nós queremos falar com vocês, porque na verdade, Marcos, olha, eu vi aí as informações, o jornalismo acabou trazendo para a gente que é o mês mais quente, agora foi janeiro, dos últimos 70 anos. Meu Deus, 70 anos. Quer dizer, nós não vivemos um dia mais quente que esse. Agora, daqui a 70 anos, alguém vai falar, tempo do Marco Aurélio, do Marco Vinícius, tal, do Francisco, tal, daqui a 70 anos, né? Já pensou? Aí nós estamos lá em cima, participando lá da glória e aí sabendo dessas notícias, né? Eu não quero nem saber dessas notícias não, viu? Lá é ser fresquinho. Sensacional.
Mas deve rolar uma temperatura assim em torno de 18, 20, né? Gostoso, super agradável. Né? Mas realmente aí nós temos que falar um pouquinho sobre o sol, né? E o sol, a gente pode contar com a imagem aí, porque na verdade o sol acaba trazendo para nós algumas coisas assim. Ela é uma fonte de benefícios ao nosso organismo, mas o extremo calor, como é que nós vimos, pode gerar riscos importantes. Sabe, mas eu estava ouvindo um jornal durante a semana, ele estava dizendo assim que no Rio de Janeiro a sensação térmica estava chegando a 57 graus. Meu Deus, como é que aguenta isso? Quer dizer, ainda bem que lá tem o mar, as pessoas vão para dentro do mar. Dá para você imaginar assim, você numa estufa, aquela estufa de salgadinho, né, que fica você dentro dela. E é claro que com isso, o que interessa para a gente são as crianças, né? Nós temos que falar sobre as crianças, porque a sensação de 57 graus na vida das crianças realmente acaba tendo uma influência importante. O organismo da criança tem uma sensibilidade maior, tem uma quantidade de água maior do que o adulto e maior do que o idoso, claro. À medida que você cresce, a quantidade de água no organismo diminui e aquilo que nós chamamos de perda insensível da criança por superfície corpórea é maior do que no adulto. Então, realmente a criança transpira e a criança, o próprio suor da criança acaba levando a algumas irritações de pele, as chamadas brotoejas, e aí o que acontece, as crianças ficam às vezes impacientes por tudo isso. Então o sol, que é um elemento assim muito benéfico à criança, você sabe, Marcos, você orienta a família assim, a criança tem 1 mês de vida, 20 dias de vida, você pede para colocar no sol. Por quê? A vitamina da pele, com os raios ultravioletas do sol, acaba levando a uma vitamina formativa, e isso é um benefício de vitamina D para a criança. Agora, esse é o benefício, mas quando a criança se expõe e quando o sol está muito quente, é claro, você nem consegue quase, as mães têm queixado, não, mas de manhã, pode ser cedinho que põe a criança ao sol, tem que ser cedinho, porque... cada vez mais cedo. 8, 9 horas o sol está muito quente, né? E realmente seria assim, até às 10 horas, mas, ou que no horário de Deus, que nós estamos no horário de verão, né? No horário de Deus poderia ser até às 11, mas não dá para pôr uma criança no sol às 11 horas da manhã e nem às 10. Então, o horário de verão está acabando também já, né? Dia já 15 agora termina a próxima semana. Mas o que a gente quer dizer assim, que o sol traz alguns benefícios, mas também, quando exagerado, ele acaba trazendo alguns riscos. É isso que nós queremos comentar. Então, nós temos que tomar cuidado com o sol, porque realmente ele é muito benéfico, é muito importante quando a gente consegue expor a criança ao sol, mas também acaba sendo de risco quando leva a uma situação importante, transpiração excessiva, queimaduras, etc. Então, aí que nós queremos falar com você, esse clima quente e seco que nós estamos vivendo, realmente acaba trazendo quadros respiratórios, quadros alérgicos, quadros digestórios, quadros de pele, como nós comentamos. Então, os quadros respiratórios e os quadros alérgicos, para a criança mais sensível, isso funciona de maneira assim, muito comum. Quer dizer, você está um clima seco, a poeira é grande, você é obrigado a ligar aparelhos para você poder manter a refrigeração adequada, e com isso você tem uma quantidade de fatores de poeira, de fatores alergênicos maior no ar, a criança acaba respirando maior, e aí vem os sintomas. Você tem as crianças com rinite, que espirram, aquelas que têm bronquite, que tossem, que chiam e com falta de ar, e às vezes até situações mais dramáticas de uma pneumonia, etc. Então você tem, com o calor excessivo, você acaba tendo quadros respiratórios que vêm junto com os quadros alérgicos, e as manifestações do sistema digestório, quer dizer, o cuidado com o alimento, né? Estraga muito fácil isso hoje, né? Que eu ia dizer para o telespectador, quer dizer, você tem que tomar cuidado com a refrigeração, com a geladeira muito aberta, onde você guarda, dentro da geladeira, porque realmente o calor favorece o crescimento bacteriano, e os alimentos
são meio de cultura, os melhores meios de cultura são os alimentos, principalmente o leite, os produtos lácteos, os produtos com açúcar, e as próprias frutas estragam muito mais porque tem açúcar, a quantidade de mosca pode aumentar, então a transmissão é maior de tudo isso. E aí você tem que prestar atenção porque esse clima seco, clima quente, favorece o crescimento bacteriano nos alimentos, eles estragam mais rápido e você pode estragar na sua própria casa, dando alimento contaminado, ou você comprar no supermercado um produto que já realmente não é de boa qualidade. Então você tem que ter uma atenção muito grande sobre esses aspectos da alimentação nessa época do ano. Realmente avalie com cuidado os produtos que você está comprando, avalie as frutas, os legumes mesmo podem ter algum problema, as folhas, mas coisas doces, produtos lácteos, toma muito cuidado quando você vai comprar. E em casa, cuidado com o leite, onde guarda, não deixar fora. E com as mamadeiras, cuidado assim, Marcos, a gente pede muito. Às vezes a mãe dá a mamadeira e fica aquele resto de leite. Isso 2 horas da manhã, ela vai lavar 7, 8 horas da manhã. Então, aí, esse leite está contaminado. Então, procurar assim, acabou de usar, sei que lavar a mamadeira 2 horas da manhã não é um conselho muito agradável para a mãe, né? Mas põe água ali, dá uma lavadinha e tal, porque senão você vai favorecer com aquele leite que sobrou. E quando você põe a mamadeira na boca da criança, você está contaminando esse leite. E aí, às vezes sobra um pouquinho, mas quanto tempo depois eu posso dar esse leite que sobrou? Você não pode dar o leite que sobrou, no máximo 20 a 30 minutos, porque a partir daí você pode ter crescimento de bactérias e pode ter um potencial de risco maior da criança tomar um leite estragado. Mesmo conservando na geladeira, na sequência, ou não? Não, se a criança pôs a boca, ele está contaminado. Está contaminado. Porque a quantidade de micróbios na boca é muito grande e isso realmente acaba contaminando. Então, não é bom correr esse risco. Então, o clima quente, o clima seco, nós podemos ter manifestações respiratórias. Se o filho é mais alérgico, você realmente tem que tomar cuidado. Mas nós também podemos ter problemas relacionados aos alimentos, problemas digestivos. Aí você dá um alimento que não é legal, um leite que não está bom, um doce que não está bom, uma fruta que não está legal, não há dúvida, vai ter vômito, vai ter diarreia e você vai acabar correndo o risco de uma desidratação. Então o calor é importante por isso. Nós temos muitas infecções de intestino, com vômito, diarreia, cólica, aquela coisa... Aquele quadro que a gente conhece bem, que a gente conhece bem, né? E aí, quanto menor a criança, realmente maior o risco, né? Então precisa tomar muito cuidado. Se você está amamentando, segurança 10, absoluta, isso é ótimo, né? Tranquilo, isso é ótimo. Se não está amamentando, tomar cuidado. Até em relação aos ovos, porque os ovos têm uma bactéria que tem muita afinidade pelo frango, pela galinha, e aí os ovos acabam sendo um elemento, a salmonela está muito presente nas fezes de aves. E aí você tomar muito cuidado com o ovo, olhar se vai comprar, se não tem nenhuma rachadura nessa casca, né? Porque o risco de você ter uma salmonela e uma infecção de intestino por salmonela, você não vai esquecer tão cedo. E se for criança, você acaba colocando em risco. Então tomar muito cuidado com a salmonela em relação ao ovo, guardar o ovo em compartimento adequado na geladeira e evitar trincar, comprar um ovo com a casquinha trincada, que isso acaba sendo de risco. E além do sistema respiratório, dos problemas alérgicos, do sistema digestivo, a própria pele, a pele da criança acaba sofrendo, né? Porque a criança transpira, como nós mencionamos. Né? Se você tem uma criança alérgica às próprias gotículas do suor, nossa, ela fica com uma coceira, fica irritada e aquilo incomoda e realmente a região do pescoço, do tórax, da parte superior, acaba realmente ficando assim, com um processo inflamatório, aquelas pápulazinhas surgem e realmente nas dobras, né? Então, realmente precisa assim,
estar atento para essas coisas que acontecem. Então, nós queremos conversar é que tem algumas outras coisas importantes, sabe, Marco? Uma das coisas que acontecem é a respeito do sono, né? Então, além dos problemas assim digestivos, respiratórios, de pele, etc., que vocês sabem muito bem, é muito comum a mãe perguntar: poxa, meu filho está com sono totalmente irregular. E nós vamos comentar sobre isso, sobre sono e hidratação, mas é melhor a gente fazer um breve intervalo. Um breve intervalo, porque assim descansa você pode dar aí uma sequência aí, a sobremesa, que está deliciosa e tal, mas fica aí, nós já voltamos já, né? É rapidinho, depois do intervalo não sai daí não, até já.